Relembrando, então, nós conversamos bastante aqui na disciplina a respeito da fase G1, da intérfase, a respeito da fase S, onde ocorre a duplicação do material genético. E hoje a gente vai avançar aqui, então, para esse período final, certo? A partir desse ponto aqui, onde a cromatina está duplicada, e agora o objetivo da célula é, então, compactar essa cromatina duplicada para chegar lá na fase da mitose, na fase de divisão celular, onde o material genético estará compactado no seu nível máximo, porque aqui na mitose a célula não estará preocupada em funcionar, em fazer as suas proteínas. Aqui nesse momento, ela basicamente está preocupada em separar corretamente o seu material genético para suas duas células filhas. Eu deixei anotado aqui, então, pessoal, alguns resuminhos nos slides que vocês podem consultar depois, tá? Falando aqui especificamente a respeito da intérfase. Então, a gente viu que durante toda a intérfase, seja lá na fase G1, na fase S ou na fase G2, nós temos a cromatina, que ela pode estar mais ou menos compactada, né? E existem dois nomes diferentes para estado de máxima compactação ou de mínima compactação, como vocês já sabem, e ele está aqui escritinho, certo? E a gente viu, então, especificamente, falamos aqui especificamente de alguma das fases, eu não entrei nesse detalhe aqui com vocês, gente, por isso eu deixei anotado aqui no slidezinho, a fase G0, né, seria basicamente aí uma paralisação do ciclo celular, então tem uma figurinha aqui embaixo para os mais curiosos, certo? Isso aqui acontece bastante em organismos vegetais, em alguns procariotos, fungos, tal. O ciclo aqui na fase G1, quando o animal, o fungo, a bactéria ou o vegetal percebem que as condições ambientais não são favoráveis, ele pode entrar aqui no estado de latência, que às vezes vai durar alguns meses ou até mais de meses, até mais de ano, dependendo do organismo. Detalhes aqui, então, 80% do RNA que é sintetizado é um RNA ribossomal, nós já falamos quem é o RNA ribossomal, essa maior taxa acontece principalmente aqui na G1, que é a fase onde a célula está basicamente ali fazendo as proteínas para funcionar como ela deveria. A gente falou bastante aqui da fase S, né, a fase de síntese ou replicação do DNA, onde uma molécula de cromatina vão virar duas, e eu vou deixar anotado aqui para vocês também um detalhezinho, alguns livros falam em 2C, em 4C, o C é basicamente conteúdo de DNA, ou molécula de DNA, tá? E a gente, então, não tem uma aula específica para falar sobre a G2, mas a G2, gente, não tem muito segredo. Ela é uma fase aí durante a intérfase que dá um tempo adicional para o crescimento celular, para a célula expandir o seu citoplasma ali com a organização dos microtúbulos. É um tempo adicional aqui para a célula replicar as suas organelas, para ela ter um certo número decente de organelas para se dividir em duas. E é uma fase onde a célula vai se preocupar aqui com essa cromatina que já está duplicada e agora ela precisa ser compactada. Ela precisa estar muito mais compactada do que aquela fibra solenoide de 30 nanômetros que a gente viu, que é a cromatina normal, funcional, tá? Por quê? Porque a célula daqui a pouquinho, logo depois de G2, ela vai entrar no processo de mitose, ela vai entrar, então, na divisão celular, onde o seu material genético vai ter que ser separado para duas células filhas, tá? E se ele não tiver muito bem compactado, o que pode acontecer? A gente pode esquecer material genético para trás, ele pode quebrar, e essa quebra ou esquecimento do material genético para trás causa alguns problemas para a célula, tá? Como a gente vai ver mais para frente aqui nesse curso. Gente, lembrando, uma mensagem super importante aqui da disciplina, os nomezinhos diferentes que a gente já viu, tá? DNA, cromatina, e a partir de agora a gente vai começar a falar também de cromátide e cromossomo, sempre são DNA, tá? Essa figura é ótima, é do Albert, se ela representa aqui, ó, uma única molécula de DNA que tem lá o diâmetro de 2 nanômetros. A gente viu que o DNA nunca está nesse estado dentro das nossas células e que sim, ele está enrolado lá, compactado ao redor de octâmeros, de histonas, que formam nucleossomos. Esses nucleossomos aqui que são constituídos por 4 proteínas histonas diferentes, duplicadas, por isso um octâmero, eles recebem aqui a adição de uma quinta histona que transforma, então, os nucleossomos em estruturas hexaméricas
que se compactam formando a cromatina. Então, isso aqui, gente, a cromatina, aqui a fibra de 30 nanômetros, a solenoide, é o que está muito presente lá no núcleo das células de vocês, tá? Ela pode estar bem compactada, como está bonitinha essa aqui na nossa figurinha, ou ela pode estar um pouquinho descompactada, que seria a eucromatina, quando ela está sendo lida, tá? Quando a RNA polimerase está lendo ali aquela informação para fazer um RNA. O que tem daqui para frente, gente? A compactação da cromatina para frente. Então, só relembrando aos desavisados aqui, esse é o nosso ciclo celular, bonitinho. O que a gente viu aqui, a cromatina, esse estado, ela vai estar presente aqui, G1, S, G2, certo? Com a pequena diferença que no final da fase S ela já está duplicada, então vou fazer dois tracinhos ali para representar como se fossem duas moléculas de cromatina, e agora aqui na fase G2 ela vai começar a ser compactada, tá? Mas ela continua sendo aqui a cromatina. Gente, o que vai acontecer aqui no final da fase G2 e lá no começo da fase M, na fase de mitose? A gente vai ter essa cromatina, essa fibra de 30 nanômetros, serpenteando sobre ela mesma, tá? É exatamente isso que o desenho mostra aqui, olha. Toda a nossa fibra de cromatina, todo esse pedaço grandão aqui de cromatina, agora é só esse pedacinho aqui de baixo. O resto aqui é exatamente tudo igual, tá? Então, se vocês imaginarem aí a fibra de cromatina de 30 nanômetros como uma mangueira, como uma corda, o que a gente tem aqui no comecinho lá da fase M, da fase de mitose, ou no finalzinho da fase G2, vocês teriam que pegar essa mangueira ou essa corda e começar a serpentear sobre elas mesmas, tá? Ou seja, vocês estão compactando a cromatina num espaço aqui de 300 nanômetros, mas continua sendo a fibra de cromatina. Gente, isso aqui ainda existem muitas dúvidas na ciência mundial para entender como esse processo acontece. A gente sabe que tem aí proteínas, não tem um nome muito bem para traduzir isso em português, são scaffold proteins, proteínas andaime, algo nesse sentido, topoisomerases, condensinas, coesinas, tá? A gente consegue ver que essas proteínas todas participam desse processo aqui de condensação da cromatina, mas a gente não entende completamente ainda o processo, tá? Tem muita coisa a ser resolvida aqui ainda pela ciência. Então, a gente não vai perder tanto tempo aqui falando disso. Esses domínios ou alças de Bouclet, que são chamadas aqui essa estrutura de 300 nanômetros, onde a cromatina serpenteou sobre ela mesma, eles vão, ó, agora a gente vai pegar aqui, ó, tudo isso, passar aqui para baixo, é só esse pedacinho. Então, vai exigir agora um exercício de imaginação grande de vocês todos, para ver aqui, ó, as alças de Bouclet se enrolando a partir delas mesmo para formar aqui uma única seção de um carinha que a gente chama de cromossomo. Olha que legal, gente, o processo inteiro numa única figura. A gente saiu lá de 2 nanômetros, enrolamos isso aqui numa estrutura de 10, 11 nanômetros, enrolamos isso numa estrutura de 30 nanômetros, e agora condensamos toda a molécula de DNA duplicada que vocês têm lá dentro do núcleo em 1.400 nanômetros, ou seja, em 1,4 micrômetros. Opa, quase saí da apresentação aqui. 1,4 micrômetros. Gente, o micrômetro ele já é basicamente observável no microscópio óptico. Nesse microscópio clássico, que alguns de vocês devem ter tido contato numa feira de ciências, no colégio de vocês, na universidade, em alguma disciplina de biologia celular ou de citogenética. Se a gente pegar lá, fizer uma preparação das células de vocês e trouxer para o microscópio óptico e der um aumento de 1000 vezes, faça uma continha aqui. Se eu aumentar 1000 vezes, eu já chego no 1,4 milímetro. Ou seja, no microscópio óptico, sobre o aumento de 1000 vezes, eu consigo olhar os meus cromossominhos, e vocês conseguem olhar os de vocês também. Então, imaginem agora, 100, 200 anos atrás, quando os seres humanos começaram a estudar a genética humana. O que eles viam? Vocês acham que eles entendiam o que era DNA, o que era cromatina? Não. A genética começou por aqui, gente. Começou pelos cromossomos, porque só existia o microscópio óptico há muitos anos atrás. E era só isso que eles conseguiam ver. Se eles não observassem o cromossomo bonitinho, condensado assim, qualquer outra fase que eles olhassem lá para dentro do núcleo, na intérfase, eles só veriam um borrão.
Então vamos falar hoje, esse é o nosso objetivo, desse carinha aqui, o cromossomo. Quem é ele, qual a importância dele, quais os problemas que a gente pode gerar para os seres humanos quando a gente tem cromossomos a mais ou a menos dentro das nossas células. Mas nunca se esqueçam que o cromossomo basicamente é uma grande molécula de DNA duplicada que está muito, muito, muito condensado. Ele continua sendo formado lá dos mesmos nucleotídeos que a molécula de DNA era formada. Ou seja, a gente continua aqui tendo a água tônica e a cervejinha gelada. A com T, C com G, tá? Opa, deixa eu só apagar aqui, senão não vai dar para mostrar a última animação dessa figurinha. Então a gente vai estudar agora o cromossomo e falar aqui especificamente da fase M, a fase de mitose. Gente, fica aqui uma animação para vocês, uma animação, não, desculpe, umas fotinhas para vocês aqui do mundo um pouco mais real. Então aqui é uma tentativa de se observar uma molécula de DNA em microscopia eletrônica. Aqui é uma tentativa de ver o formato do colar de contas, lá os nucleossominhos, aqui ó, um nucleossomo, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 vão se enrolar algum dia ao redor deles ali para compactar a cromatina. Aqui está bonitinha ó, uma fibra de cromatina de 30 nanômetros, e aqui tem um pedacinho da fibra de cromatina serpenteando sobre ela mesma, formando ali os alços de Bouclet. Um zoom aqui grandão de um pedaço do cromossomo, olha só, ultra compactado ali o DNA. Sobra até espaço vazio agora nesse momento dentro do núcleo. E aqui está uma foto de um cromossomo lindo que a gente vai ver, um cromossomo chamado de metacêntrico, tá? Já observável em microscopia óptica. Gente, aqui está uma animação, então, para representar todas as fases da intérfase, seja a G1, a S ou a G2. Se a gente olhar no microscópio óptico, a gente só vai ver isso aqui. Um borrão lá dentro do núcleo, porque a cromatina preenche todo o núcleo. O núcleo fica estufado de tanto DNA que a gente tem. Aqui a gente está avançando para prófase, não é nosso objetivo aqui, porque isso é visto em biologia celular, as subfases e quais são as suas características, né? Quais são as características de cada uma das subfases dentro da mitose, mas eu, obviamente para explicar a figurinha aqui vou falar um pouquinho para vocês. Então a prófase é a primeira fase da mitose, é a primeira fase da divisão celular. Para a genética, ela é uma fase onde a cromatina já está começando a se condensar, está serpenteando sobre ela mesma. Ó, já está sobrando espaço vazio no núcleo aqui, gente. A gente, basicamente, aqui na prófase já não vai mais ter expressão gênica, porque o material genético está bastante condensado, então é difícil dele ser lido, certo? A gente avança aqui para a prometáfase. O material genético chegou no seu nível máximo de compactação, não tem mais como compactar, já está sobrando um monte de espaço dentro do núcleo, a membrana nuclear já está sendo destruída, porque nós vamos ter que tirar esses cromossominhos lá de dentro. Chegamos aqui na metáfase, que é onde o material genético está no seu grau máximo de compactação, também como na prometáfase, já não temos mais a membrana nuclear dentro do citoplasma, e os cromossominhos estão agora alinhados no equador da célula. Tá? No meio aqui da célula. Lembrem-se, a gente está olhando aqui uma figurinha 2D, mas imaginem isso aqui com uma bola de futebol, uma bola de basquete. Tá? Então, quando eu falo Equador, eu estou me referindo ao planeta, a linha do Equador que circunda o nosso planeta ali no meio. Tá? Então, imagine uma linha aí circundando a bola de basquete, uma bola de futebol, é mais ou menos essa situação, os cromossominhos estariam ali naquela linha. Tá? Não é que está todo mundo exatamente no meio, eles estão ali num formato 3D espalhados ao longo do equador da célula. Isso é característica da metáfase, tá? Então, a fase de máxima compactação do material genético e com os cromossominhos já alinhados ali no equador da célula. Depois a gente tem a anáfase, onde as cromátides irmãs, ou seja, cada uma das moléculas de DNA começam a ser separados para polos opostos. Polos opostos, gente, pode ser norte e sul, como está aqui representado nessa figura, poderia ser leste e oeste, pode ser cima a baixo, esquerda e direita, tá? A questão é que eles têm que ser opostos, porque na próxima e última fase do processo de mitose, a telófase, a gente vai ter uma separação da membrana celular. Serão formadas duas células diferentes. E se eu não tiver separado
as cromátides irmãs para polos opostos, o que vai acontecer? Eu posso ter uma das células filhas com mais material genético e outra com menos material genético. Então, elas terão problemas, tá? A gente vai falar disso. E quando a gente falar isso nas próximas aulas, eu vou voltar com vocês, vou pedir para vocês lembrarem aqui da anáfase e vou falar para vocês de algo que é chamado disjunção, que é isso que está ocorrendo exatamente aqui agora. A disjunção ou a separação das cromátides irmãs ocorre justamente na nossa fase de anáfase. Se eu tiver um problema de disjunção ou de separação das cromátides irmãs, imagine aqui que essas duas menininhas foram aqui para cima, tá? Então não existiria essa outra aqui. O que vai acontecer no futuro? Essa célula filha aqui ficaria com menos uma molécula de DNA e essa célula filha aqui ficaria com mais um, tá? Então essa aqui teria 3 cópias, ela seria uma trissômica. A gente vai falar disso no futuro, mas é só para adiantar um pouquinho aqui, como sempre. Depois, quando lá no futuro vocês escutam falar disso, aí acaba não sendo assim tão pesado. Então, gente, sobre o ponto de vista da genética, é bem simples. Prófase, comecei a compactar o material genético. Prometáfase, material genético altamente compactado, mas ainda não está no equador da célula. Metáfase, material genético no seu grau máximo de compactação. Eu já chamo o material genético aqui de cromossomos, e a anáfase, então, separação do material genético para 2 células filhas. A telófase começa aqui, então, o descompactamento do material genético, ele vai voltar ao formato de cromatina para poder ser lido, para poder ser expresso, porque logo aqui depois da telófase a gente já tem uma fasezinha chamada G1 da intérfase, onde vocês precisam produzir proteínas para viver. Gente, então quem é o cromossomo? Tá? Antigamente ele era chamado de cromossomo metafásico. Por quê? Porque somente durante a metáfase a gente tem o cromossomo. O cromossomo, ele é basicamente uma designação para dizer máxima compactação do material genético já duplicado, tá? Então ele só existiria na metáfase. Só que as pessoas, eu comentei isso com vocês numa das primeiras aulas do nosso curso, as pessoas assumem uma determinada licença poética, para não ficar chamando lá na intérfase de 2 moléculas de cromatina, ou molécula de DNA, ou cromômero, as pessoas falam sempre cromossomos, tá? Mas, por definição, o cromossomo ele só aparece na metáfase. Por quê? Porque o cromossomo tem que estar desse jeito aqui, ó. A molécula tem que estar muito compactada. A gente viu ali as coesinas, condensinas, topoisomerases, as proteínas andaime, as scaffold proteins, que participam desse processo de enrolar a cromatina, tá? No seu nível máximo. Então, aqui não tem expressão gênica na metáfase, certo? Gente, então vamos lá. Tá bonitinha essa foto do cromossomo aqui. Vocês estão vendo em rosinha aqui, ó. Tá circulado aqui um retângulo ao redor de uma cromátide. O que é uma cromátide? Uma cromátide nada mais, nada menos é do que a nossa cromatina altamente compactada, enrolada, muitas vezes sobre ela mesma. Essa é uma cromátide. O que é a outra cromátide? É a mesma molécula de DNA coladinha, conectada aqui pelo centrômero na sua irmã. E onde que foi produzida essa cromátide irmã? Lá no final da fase S, tá? Essa única molécula de DNA aqui que era uma cromátide, ela foi replicada, ela foi duplicada, e agora a gente tem outra exatamente igual aqui do lado. Desde o final da fase S, gente, essas 2 cromátides não se largaram. Então, ela era uma cromatina que foi duplicada em 2 e a cópia dela ficou já juntinha com ela ali. Ficou conectadazinha com ela ali, para não se perderem mais as 2. Aí, na fase G2, elas foram sendo compactadas, as 2 foram sendo compactadas, e essa foto que a gente tem bonitona aqui agora, então, é do cromossomo metafásico. Então, sempre que doer a cabeça um pouco, professor, de onde que vem a cromátide? O que é cromátide? É outra coisa. Gente, lembre-se, é sempre DNA. Ele só está em formatos diferentes. Ficou uma definição anotada aqui para vocês. Então, cada cromossomo, obrigatoriamente, ele vai ser constituído aí por 2 subunidades paralelas, ou seja, 2 moléculas de DNA, que um dia cada uma delas foi uma cromatina, e que agora são chamadas de
cromátides irmãs que encontram-se ligados pelo centrômero. Tá? A gente não vai estudar muito a fundo aqui o centrômero, o complexo todo de proteínas que faz aqui a junção das duas cromátides irmãs, não é o nosso objetivo aqui agora, mas, gente, eu só gostaria de reforçar muito para vocês algo que causa muita confusão, e para isso agora eu vou trazer essa figurinha aqui de cima. Ó, um esquema didático bem bonitinho do cromossomo. Essa cromátide de cima, a nossa rosinha aqui, tá? Na figurinha, a rosinha aqui, ela é uma única molécula de DNA no formato de cromatina que foi altamente compactada. A outra é uma cópia igualzinho a ela, tá? Elas encontram-se ali conectadas, coladinhas pelo centrômero. Porém, gente, quando a gente separar isso aqui lá na anáfase, essa molécula de DNA, essa cromátide for para cima e essa cromátide for para baixo, para células diferentes, nenhuma delas vai perder DNA, tá? Elas são independentes. Se a gente tiver aqui na de cima A, T, 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 a outra de baixo, como é uma cópia idêntica, vai ter que ter A, T, T. Não arrebenta DNA, não se perde DNA aqui na separação das cromátides irmãs, tá? Cada cromátide é uma molécula única, beleza? Vamos adiante, então. Aqui sobre uma outra perspectiva, os nossos cromossominhos, a gente vai falar um pouco da anatomia, entre aspas, porque todo mundo já sabe qual é a definição da anatomia. Não existe anatomia de cromossomos, né? A gente não tem ossos aqui, tá? Gente, então, ó, uma cromátide irmã aqui, outra cromátide irmã aqui do ladinho, tá? Acho que vocês já entenderam isso. Então tá ali, ó, a setinha representando uma cromátide e a outra cromátide. O centrômero, a região aqui de conexão entre as cromátides, onde elas ficam grudadinhas, onde elas ficam juntinhas ali, rostinho a rostinho. Centrômero. Professor, mas esse centrômero não era aqui no meio, não separava em tamanhos iguais as duas cromátides? Às vezes sim, às vezes não. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Os centrômeros eles podem estar em regiões diferentes ao longo do cromossomo, certo? Gente, alguns livros vão falar de constrição primária. É um sinônimo aqui para a região do centrômero. Tá? Às vezes um cromossomo tem uma constrição secundária também. Constrição, então, é basicamente isso aqui, ó, uma invaginação aqui, beleza? No cromossominho. Gente, braço curto e braço longo. O que é isso? De onde que surgiu essas palavrinhas aqui? Vamos pensar só nessa cromátide de baixo aqui, ou da esquerda, certo? Vocês estão vendo que o centrômero não está exatamente no meio, ele está deslocado mais para a parte de cima aqui dessa cromátide. Então, a gente tem aqui um pedaço que é chamado de braço curto dessa cromátide e um pedaço que é chamado de braço longo, tá? Para vocês não esquecerem, lembrem de braço curto ou braço pequeno. A gente vai falar bastante aqui na disciplina. A sigla para representar o braço curto é a sigla P, é a letra P, tá? E o braço longo é a próxima do alfabeto. Então, P, Q, tá? Braço longo é representado pela sigla, pela letra Q. Certo? Braço curto, braço longo, as duas cromátides, nesse caso aqui, tem 2 braços curtos e 2 braços longos. Os telômeros, gente. Nós conversaremos mais a respeito dos telômeros na disciplina, tá? Eles são as pontinhas, eles são os términos de cada uma das cromátides, tá? É o final ali da molécula de DNA, certo? Os telômeros têm uma importância muito grande, porque a cada ciclo celular, a cada vez que a nossa célulazinha completa uma volta lá no nosso reloginho do ciclo celular, ela é obrigada a duplicar o seu material genético, ela é obrigada a dividir o seu material genético em 2 células filhas, e ela perde um pedacinho aqui da pontinha, tá, dos cromossomos, ela perde os telômeros. A gente tem algumas enzimas chamadas telomerases, que recuperam um pouco do material genético perdido ali, mas elas não são perfeitas. Então, a cada ciclo de divisão celular, eu perco um pouquinho de DNA. Sobre o ponto de vista genético, isso é bastante preocupante, ou seja, nossas células estão envelhecendo.
As nossas células estão perdendo material genético a cada ciclo de divisão celular. É pouquinho, mas acontece. Certo? Depois, quem tiver fazer parte do grupo do Telegram, eu vou colocar lá um documentáriozinho muito interessante a respeito de uma mulher que fez nós avançarmos bastante nesse ponto aqui na ciência mundial, pois foram descobertas nas células delas telomerases que tinham atividade perfeita, ou seja, a cada ciclo de divisão celular, as células delas não perdiam um pedacinho do material genético, e aí a gente vai ver lá com quem quiser, é um material extra, o que aconteceu nas células dela, tá? Tem até um documentário bem interessante sobre ela hoje na HBO. O nome dela é Henrietta Lacks. Gente, já se encaminhando então para o final da aula de hoje, a gente tem diferentes tipos de cromossomos. Isso aqui, gente, é muito, muito importante porque nós falaremos na sequência do nosso curso das síndromes cromossômicas. E aí a gente vai assumir que vocês sabem isso aqui. Então vamos começar primeiro aqui pelo metacêntrico, que é o cromossomo mais bonitinho, mais fácil de reconhecer. Vou trazer vocês numa fotinho real para mostrar aqui, ó. Esse é um metacêntrico. O que é um metacêntrico? O cara que tem o centrômero exatamente ou muito próximo do meio da cromátide. Ou seja, o seu braço curto e o seu braço longo têm basicamente o mesmo tamanho, tá? Ou diferem bem pouquinho entre eles. A segunda categoria de cromossomos são os submetacêntricos, esses carinhas aqui, onde o braço curto de cada uma das cromátides, ele é bem mais curto que os seus braços longos, certo? Então vamos trazer vocês aqui para um exemplo de um submetacêntrico. Esse carinha aqui, ó, é um submetacêntrico bem bonitinho, ó, o braço curto bem curtinho e o braço longo bem grandão. Bom, na espécie humana a gente ainda tem um terceiro tipo de cromossomo, que são os acrocêntricos. Os acrocêntricos são aqueles onde a gente tem o braço curto bem curtinho e o braço longo bem grandão, bem longão. Aqui, gente, vamos pegar um exemplo de um acrocêntrico, esse aqui, tá? Na espécie humana. Olha ali, o braço curto quase nem dá para ver e o braço longo bem grandão. Os telocêntricos, gente, nós não temos na espécie humana, então a gente vai deixar ele aqui um pouquinho de lado, certo? Mas os telocêntricos são aqueles onde a gente só tem um tipo de braço. O centrômero é o final da cromátide. Gente, muito importante, muito importante. Nós não temos aulas dedicadas aqui a falar sobre os tipos de bandeamento, o tipo de técnica que é utilizado para colorar ou corar os cromossomos. Vocês estão vendo aqui nessa foto, que é uma fotinho aqui do HU, da Universidade Federal de Santa Catarina, já mais antiguinha, tá? É um exame aqui basicamente para contar os cromossominhos e para avaliar os cromossomos de uma determinada célula de um determinado paciente que teve lá no HU. Vocês estão vendo que todos eles estão pretos, certo? Sobre o que são essas bolinhas aqui? A gente vai falar mais a respeito disso mais para frente, mas ó, dá para ver que tem uns cromossominhos ali dentro dessas bolinhas? Então, são células diferentes, tá, gente? Que tem os cromossominhos delas ali dentro. A foto foi focada aqui num pedaço onde a gente estourou a membrana celular para espalhar os cromossominhos para conseguir observar eles e conseguir contar eles. Lembrem-se que eles, mesmo super compactados, eles estão aqui no tamanho de milímetros, tá? A gente está usando aqui um aumento de 1000 vezes no microscópio óptico para conseguir enxergar eles. Então, a gente tem que separar o máximo possível, tirar fora as membranas, estourar a célula, deixar eles bonitinhos assim para poder contar e observar eles todos. Mas eles estão todos pretos, que é diferente da situação que a gente tem aqui embaixo. Olha, ele está aqui com um padrão zebradinho. Cromossomo número 1 humano, que é um metacêntrico, número 4, que é um submetacêntrico, número 14, que é um acrocêntrico. Esse é o tema da nossa próxima aula, né? Quem são o cromossomo número 1, 4, 14. Esse padrão zebradinho, na verdade, diz respeito a uma técnica de bandeamento G. O G vem aqui do Ginsa. O Ginsa é o corante utilizado para fazer esse bandeamento aqui, tá? Eu falarei um pouquinho mais a respeito disso na próxima aula. Gente, o fato é,
Esse cara que vocês estão observando aqui com um padrão de bandeamento Ginsa, o cromossomo número 1, aqui o metacêntrico número 1 humano, provavelmente é esse carinha aqui, gente. Eu digo provavelmente porque eu não tenho certeza aqui nesse momento, mas ó, o número 1 grandão, metacêntrico. Ué, professor, mas ali, aqui ele tem duas cromátides e aqui embaixo ele não tem duas cromátides? Não, gente. É exatamente a mesma situação. A questão é que esse bandeamento aqui de cima é uma técnica mais grosseira. Eu não consigo distinguir as regiões de cada uma das cromátides, mas eu consigo ver bem as duas cromátides. Aqui é uma técnica que eu consigo distinguir as regiões AT, CG de cada um dos cromossominhos, porém é difícil, gente, desculpem, mas é difícil mesmo para ver as duas cromátides. Aqui está uma cromátide e aqui está outra cromátide. O espaço entre elas, o meio aqui entre elas, ele está pintado, ele está colorido também pela técnica de Ginsa. Então parece aqui que é uma coisa única, ó, parece que é um bastonete inteiro, mas não, ó, aqui está uma cromátide e aqui está outra, ó, tem quase dá para ver aqui que o meio está vaziozinho ali, separando as duas cromátides. Beleza? Então, ó, tá ali o nosso cromossomo metacêntrico número 1 e tá aqui o nosso cromossomo metacêntrico número 1. O bandeamento em Ginsa, esse padrão zebradinho aqui, ele é muito utilizado para classificar os cromossomos. Gente, imaginem pegar uma foto como essa aqui e pedir para vocês classificarem os cromossomos todos. Essa preparação tá ótima, essa foto tá linda e mesmo assim é difícil. Como é que vocês vão saber aqui com certeza se esse é o número 1 ou se esse aqui é o número 1? Ah, esse aqui é o número 3 ou esse é o número 4? Tá, é difícil. Agora, quando a gente faz técnicas como essa aqui, como o padrão de bandeamento com o Ginsa, a gente sabe, o número 1 tem lá uma faixa preta, depois uma faixa branca, uma faixa preta, uma faixa branca, faixa preta, faixa branca, tá? É sempre o mesmo padrão, em mim ou em vocês. Esse é o nosso padrão, sempre do cromossomo número 1 humano em Ginsa. Então, eu digo, a humanidade, a gente tem na internet desenhos como esse aqui. Esse é o padrão de bandeamento do cromossomo número 1 humano, para todos os seres humanos, exceto quando eles apresentarem algum tipo de problema, ou alguma síndrome, ou eles têm uma quebra de algum pedaço do cromossomo. O número 4 sempre vai ser desse jeito aqui. Vai ter lá um pedaço em branco, um pedaço mais escuro, pedaço em branco, pedaço mais escuro, uma faixa grossa ali escura, um pedaço branco, uma faixa bem fininha preta e assim por diante. Certo? Gente, então para terminar a aula de hoje, vamos fazer aqui um resuminho, de novo lá olhando a nossa figurinha do ciclo celular, só que agora pensando exclusivamente dentro do núcleo, dentro do material genético, e lembrando que sempre dentro do núcleo nós teremos DNA, mas que ele assume formatos diferentes ao longo do ciclo celular, e por isso uma hora ele tem nome de cromatina, uma hora ele tem nome de cromômero, uma hora ele tem nome de cromátide e uma hora ele tem nome de cromossomo, tá? Mas é sempre o DNA mais ou menos compactado em diferentes fases do ciclo celular. Gente, como daqui para frente nós iremos falar muito da metáfase e muito, muito, muito de cromossomo, essa agora vai ser a última, ou basicamente a última vez que eu vou mostrar isso para vocês. Então, guardem essa informação que eu acabei de falar nesse último minuto agora. Tenham isso para sempre na cabeça de vocês. Isso vai driblar, vai afastar de vocês um monte de problemas na genética, na biologia celular, na bioquímica, e vai ajudar vocês com um futuro que vem por aí dentro das ciências moleculares. Saibam que é sempre a mesma coisa, com nomes diferentes, porque tem níveis de compactação diferentes. Memorizem isso. Bom, vamos lá, pensando então na quantidade de DNA, ou no DNA content. O C aqui é usado content, como eu falei hoje no comecinho dessa aula. Esse é um gráfico de XY bem simples. Gente, lembrem-se, a nossa espécie é uma espécie diploide, então eu tenho duas moléculas de DNA de cada tipo, uma veio do meu pai, uma veio da minha mãe, certo? Então, lá na fase G0 ou G1, no começo da intérfase, eu tenho um content, uma quantidade de DNA igual a 2, tá? Por isso que a linhazinha está aqui, ó. Então, eu estou avançando ao longo do ciclo celular, estou chegando aqui no finalzinho da G1, no começo da S, e eu tenho duas quantidades de DNA. Está ali a nossa célulazinha representada.
Beleza? Bonitinho aqui, ó, uma moléculazinha de DNA e outra ali. Ah, professor, tá parecido com o cromossomo isso aí. Desculpem, é difícil desenhar, vocês não imaginam no PowerPoint. O que a gente vai ter aqui agora? O começo da fase S, onde vocês viram muito bem que o que ocorre na fase S? Duplicação do DNA. Então, ó, ao longo da fase S aqui, ó, a quantidade de DNA vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e como o objetivo da fase S foi, então, duplicar a quantidade de DNA, no final da fase S eu tenho agora 4C. Quatro quantidades de DNA. Tá aqui, ó. A minha moléculazinha, a minha cromatina foi duplicada, e agora tem ali uma outra igualzinha ao lado dela. A outra cromatina foi duplicada ali, e tem uma outra igualzinha ao lado dela. Tá? Eles não são cromossomos ainda. Eles serão compactados para serem cromossomos no futuro. Então a gente avançou aqui fase G2, fase P, a prófase lá na mitose, a metáfase na mitose. O que a gente viu que vai acontecer na anáfase? Vai começar um processo de separação das moléculas de DNA. Ou seja, a quantidade de DNA de cada uma das células vai começar a cair. No final aqui da anáfase, na telófase, então a gente vai ter essa situação aqui. Duas células filhas individuais, cada uma delas voltando agora a ter duas quantidades de DNA, tá? Essa célula filha aqui é exatamente igual dessa célula filha aqui. E elas vieram de uma mesma célula mãe. Esse basicamente é o processo todo em termos de material genético que ocorre ao longo do ciclo celular. O objetivo da vida é a propagação da vida, é a propagação do material genético. Então, enquanto estivermos vivos, sempre uma célula irá se dividir em duas, passando o seu material genético adiante. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho a respeito da meiose, que aí ela tem objetivos um pouquinho diferentes da mitose. A mitose tem aí objetivo de crescimento, de regeneração, de recuperação de tecidos, e a meiose tem o objetivo de produção de gametas. Por quê? Por que temos que produzir gametas? Porque nós não somos eternos, infelizmente, aqui nesse planeta. Então a gente produz os nossos gametas para formar, para se juntar com outro gameta do sexo oposto e formar um outro indivíduo que vai de novo voltar lá para o seu processo de mitose, dividindo sempre as suas células filhas em duas, certo? E para isso, obviamente, ele vai a cada ciclo de divisão celular cuidar muito bem do seu DNA e replicar esse DNA em duas moléculas iguais para serem divididas em duas células filhas. Certo, gente?